Olá, trader! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre câmbio, tá? Desse módulo para frente a gente vai falar sobre alguns assuntos como economia, como finanças, câmbio, alguns assuntos que de repente não é muito comum aí, mas nada muito complexo, tá? A gente vai entender alguns conceitos básicos o suficiente para você entender esses conceitos e na hora de você aplicar isso nos teus negócios aí, no seu trade, aplicar isso no mercado vai te ajudar muito a entender o que está acontecendo e também a filtrar isso em relação ao teu perfil, ok? Então, sobre câmbio a gente vai ver basicamente 3 tipos de taxas de câmbio, tá? A taxa de câmbio fixa, a taxa de câmbio flexível, não liga a letra, minha letra é horrível, tá? E a taxa de câmbio cruzada, tá? Para entender isso aqui, a gente vai falar um pouco sobre a centralidade do dólar americano. O dólar americano ele é a moeda central de negociações, tá? Como que é isso? Imagine aqui o dólar americano. E em volta dele todos os outros ativos aí. Todas as outras moedas. Vou dar nome para elas. O real brasileiro, o iene japonês, o franco suíço, o euro, o dólar neozelandês, tá? Todas as moedas aí em volta do mundo inteiro, elas têm cotação em dólar americano, ok? O que vai acontecer? Todas elas têm cotação em relação ao dólar americano. O que pode acontecer? Pode acontecer de ter uma negociação lá, por exemplo, entre o iene e o real. E não existir um câmbio direto entre esses dois ativos, tá? O que vai acontecer? Vai rolar aqui o preço do real vai ser olhado a cotação em dólar americano, o preço do iene vai ser olhado em cotação americano para formar a precificação entre esses dois ativos aqui, tá? Então, tudo que acontecer na economia do dólar americano aqui, tá? Qualquer tipo de notícia, o que acontecer em relação a essa economia aqui, ela pode interferir mais ou menos, mas de alguma forma ela vai ter interferência na cotação de outros ativos, mesmo que o dólar americano não esteja envolvido na paridade, ok? Então você precisa ficar atento com isso, você precisa sempre estar acompanhando essa economia aqui, ok? Isso aqui é chamado de taxa cruzada, tá? É chamado de taxa cruzada. E entrando um pouquinho em história, antes da Segunda Guerra Mundial era o ouro, a moeda central aí era o ouro, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial rolou algumas conversas aí e no início da década de 70 teve um acordo onde o pessoal colocou o dólar americano como a moeda central. Okay? Então, a partir de então até hoje aí, a gente usa o dólar americano como a moeda central e ela vai interferir de forma direta ou indiretamente nos negócios de outros ativos também. Isso que você precisa fixar, tá? Você precisa saber, ok? Anota aí, isso aí. E tá, isso aqui é chamado da taxa cruzada, tá? Vamos para a taxa fixa. Imagine aqui nosso plano cartesiano aqui, você tem um ativo e você tem o tempo aqui. Imagine que um certo ativo aqui, vamos falar sobre um exemplo recente aí, o franco suíço, tá? Ele colocou a taxa de câmbio dele
fixa com o euro no começo aí de 2011, mais ou menos, e isso foi até janeiro de 2015. A taxa de câmbio do franco suíço ela era fixa com o euro. O que acontecia? Tudo que acontecia na economia do euro, tá? Imagine que esse aqui era o euro e esse aqui era o franco suíço. Tudo que acontecia na economia do euro, o governo, né, da Suíça ia lá e acompanhava. E aí o gráfico dos dois acabava ficando igual. Então, se o euro subia, o governo ia lá e injetava grana para fazer com que o preço acompanhasse a cotação do euro. Se o euro descia, o governo interferia para que o franco suíço caísse também. Então, isso aqui é chamado de taxa de câmbio fixa, tá? Na paridade, né, no gráfico ali, se você colocar, por exemplo, o euro em relação ao CHF, o gráfico ele ficaria meio assim, ó, tá? Como não muda, né, um acompanha o outro, o gráfico entre o euro e o CHF ele acaba ficando assim, ó. Na verdade, entre os ativos que tem a taxa de câmbio fixa, ele acaba ficando reto aqui. Dependendo do seu perfil, né, dependendo da tua estratégia aí de investimento, isso aqui não é interessante, tá? Então você precisa saber isso, você precisa ter noção do que é uma taxa de câmbio fixa para você saber. Dependendo da tua estratégia, é interessante também. O cara mais conservador aí, dependendo do tipo de aplicação aí, é interessante. Tem prós, tem contras ter a taxa de câmbio fixa ou flexível, tem prós e tem contra, tá? Mas você precisa ter noção disso aí. Na taxa de câmbio flexível, isso aqui já não acontece, né? É o contrário. Simples assim. O que acontece lá com tal ativo, aí, o ativo da economia que você está olhando aí, ela pode aqui subiu, aqui caiu. Ela não vai acompanhar, entendeu? Automaticamente aqui também isso aqui não vai acontecer. Isso aqui vai ter também uma volatilidade aí, ok? Basicamente é isso que você precisa saber sobre taxa de câmbio. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Se você não entendeu, dá uma revisada aí, é simples, tá? Repete o vídeo aí que logo vira a tua chave, ok? Até breve.